Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom Mevorach, o Shabbat de muitas brachot, min hashamayim, as bênçãos dos céus, sobre todos nós. Em nome de Yeshua, amém, ve amém, Baruch Hashem. Muito bem, queridos Haverim, queridas Haverot, estamos começando então mais um shiur, mais uma jornada. Agora nós estamos numa transição, né? Saímos do livro do Sefer Shemot, o livro do Êxodo, e entramos para o estudo do Sefer Vaikra, o livro do Levítico. Então, semana passada, a última porção foi a Parashá Pikudei, que falou sobre a prestação de conta que Moshe Rabbeinu, Moisés, dá ao povo de Israel em relação às terumot, as ofertas que foram dadas, né, para a construção do Mishkan. Moshe vem e presta conta. E nós vimos sobre lá a quantidade de ouro, a quantidade de prata, a quantidade de bronze que foram usados, né, para a construção desta grande obra. E nós vimos lá que a prata foi aquilo que foi mais ofertado, né, foi a prata. Ou seja, tinha um segredo espiritual ali. A prata simboliza a Hesed, a misericórdia, a bondade de Deus. Era o material que foi mais doado, que tinha mais quantidade na construção do Mishkan. Enquanto que o bronze, que representa o julgamento, o juízo, tinha menos. E nós vimos lá que nas bases do tabernáculo estavam presentes bronze, estavam presente prata, nas colunas de sustentação do tabernáculo estava presente o bronze, estava presente a prata, e sempre reforçando, a prata estava mais presente do que o bronze. Isso então de uma certa forma ali codificado na Torá. Nós vimos que as bases, o fundamento do reino de Deus, né, o fundamento do trono de Hashem, do Hakadosh Baruch Hu, está estabelecido sobre a coluna do julgamento, da justiça, e a coluna da misericórdia. E nós vimos que a misericórdia, ela se sobressai. Então nós vimos quão misericordioso e bondoso Hashem é, né, para com as nossas vidas. E é por isso que Rav Shaul vai dizer, né, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, o reino de Deus, a graça de Deus, ela é abundante. E o texto bíblico nos diz que as misericórdias de Hashem se renovam a cada manhã. Muito bem. Então a Parashá Vaikra agora, então a primeira porção do livro do Levítico, Parashá Vaikra vai ganhar o nome do livro. Então o Sefer Vaikra, e a primeira porção é a porção Vaikra. Ok? E essa porção, ela compreende do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 6, verso 7. A Haftará é do capítulo 43, verso 21, do livro do profeta Yeshayahu, o profeta Isaías. 44, 23 também. E os escritos messiânicos, que corresponde a essa porção, Romanos 8, verso 1, até o verso 13, Hebreus capítulo 10, verso 1, até o verso 14, e Hebreus capítulo 13, do verso 10 ao verso 16 também. Muito bem. A porção é Levítico capítulo 1, verso 1, até o capítulo 6, verso 7. Beseder? Yafé meod. Então, muito bem, o nome Vaikra da porção significa e chamou. E chamou. Porque a primeira palavra é Vaikra, é a primeira palavra do livro. E o primeiro passuk, o primeiro verso nos diz, Vaikra el Moshe, Vaidaber Hashem elav meohel moed lemor.
Daber al bnei Israel ve'amarta alechem Adam ki yakriv miken korban la Hashem mincha behema mincha bakar min ratzon takrivu et korbanechem. E chamou o Eterno desde a tenda da congregação, a tenda do encontro. E falou o Eterno a Moisés dizendo, né, fala aos filhos de Israel, quando qualquer um de vós oferecer uma oferta a Adonai, oferecerás a tua oferta do gado do rebanho. Isso aqui é interessante. Porque o livro do Levítico, veja, ele vai tomar um rumo agora diferente do que nós tratamos no livro do Êxodo. O livro do Êxodo vai mencionar, como eu disse, a construção do tabernáculo. Uma vez construído o tabernáculo, agora Moisés vai trazer as instruções, Moshe vai trazer as instruções sobre o serviço sagrado. Então agora Moshe vai trazer as instruções dos sacrifícios, como que funciona. E isso acaba tornando o livro do Levítico um pouco exaustivo. Quando uma pessoa quer ler o livro do Levítico, muitas vezes as pessoas não têm paciência de ler o livro do Levítico, Sefer Vaikra, porque vai falar sobre muito sacrifício. Pega o animal, apresenta na porta da tenda da congregação, faz a confissão, abate, passa o sangue nos chifres do altar, derrama o sangue na base do altar, corta o animal, vasculha, né? Faz a inspeção dos órgãos internos, vê se está realmente kasher, se está tudo direitinho. Se está direitinho, então vai ser lavado, vai ser salgado, vai ser queimado para Hashem, o animal é esquartejado, é tirado o couro, né? É esfolado ali, tirado o couro. Depois o animal é cortado em pedaços, vai ser oferecido no altar, enfim, aí vai trazer um sacrifício. Esse é a narração de um tipo de sacrifício. Depois, praticamente a mesma coisa, o animal é apresentado assim, assado, quase a mesma coisa. Então são diversos sacrifícios que o livro do Levítico vai trazer, e devido a isso, porque é narrado como cada sacrifício deve ser realizado, cada korban deve ser realizado, que se torna muito repetitivo, como que é sangue, é muito sacrifício, e as pessoas acabam ficando impacientes e pulam essa parte, dão um pulinho no livro do Levítico, que não tem paciência para ler e estudar cada sacrifício do livro do Levítico. E isso é importante, nós nos debruçarmos sobre isso, para que nós possamos compreender de fato a importância, a entender de fato como o sacrifício de Yeshua é tão importante para nós. Para nós entendermos o sacrifício de Yeshua, nós temos que estudar os sacrifícios do Sefer Vaikra. Porque Yeshua não foi simplesmente assassinado pelos líderes da época, por Roma, que pregou os pregos em Yeshua. Yeshua não foi simplesmente assassinado. Claro que, obviamente, ele ressuscitou, né? A gente sabe disso, mas a gente precisa compreender os detalhes. E a gente vai ver que Yeshua, ele não foi simplesmente assassinado, mas ele foi oferecido como um korban, como um sacrifício, para que nós pudéssemos ter a redenção. Então veja bem, primeira coisa que nós precisamos compreender. A palavra sacrifício em língua hebraica
significa korban. Korban. Diga korban. Korban quer dizer sacrifício. E essa palavra korban, ela deriva de uma palavra hebraica chamada karov, ou karev, karov, do verbo lekarev, que quer dizer aproximação. Ou seja, os sacrifícios, eles servem nada mais, nada menos para nos aproximar do eterno. O sacrifício ele serve como uma aproximação, porque se é o perdão, a expiação dos nossos pecados, ela vem através do sacrifício, então está explicado por quê. Porque se tem uma coisa que nos traz separação do eterno, é o pecado. O profeta Shmuel Hanavi, o profeta, vai dizer: os vossos pecados fazem separação entre vocês e Deus. O profeta Samuel falando para a sua geração. Então o pecado logo traz separação. E o que é pecado, senão a transgressão da lei de Deus? 1 João, né, vai falar que o pecado é a transgressão da lei. Então toda vez que nós transgredimos o mandamento da Torá, nós transgredimos a lei do eterno, nós pecamos. E esse pecado vai gerar um afastamento do eterno, que é santo e bendito seja. Então, como que nós vamos nos aproximar do eterno novamente? Através do korban, do sacrifício. Então, Hashem vai instituir aqui agora um sistema de korbanot, de sacrifícios, para que a gente possa retificar novamente essa comunhão com o Hakadosh Baruch Hu, com Hashem. Então o Eterno vai trazer diversos tipos de sacrifícios, porque depende da situação, um tipo de sacrifício então é oferecido. Então agora nós podemos compreender por que o ser humano ele se reconciliou com Hashem através do sacrifício de Yeshua. Yeshua vem como um sacrifício, ele é oferecido para que não só o povo Yehudi, mas o mundo inteiro possa se reconciliar e se aproximar de Hashem. Baruch Hashem. Então, a palavra korban, ela vem dessa palavra, lekarev, karov, significa aproximação. E o primeiro verso vai nos dizer, quando alguém de vós oferecer uma oferta a Adonai, oferecerás a tua oferta do gado do rebanho. E o verso 2 vai dizer o seguinte: se a tua oferta for uma oferta de ascensão, grave isso, ascensão, uma oferta de ascensão, aqui Hashem está traçando, está descrevendo um tipo de sacrifício. E logo, logo nós já vamos ver alguns desses tipos, né? Por exemplo, eu posso falar agora. Por exemplo, existe o Korban Olá, que é a oferta de ascensão aqui do primeiro e segundo verso. Existe a oferta, o Korban Minha, que era uma oferta de manjares, de alimento. Existe o Korban Hatat, que é a oferta pelo pecado. Existe o Korban Asham, que é a oferta pela culpa, o sacrifício pela culpa. E existia também o Korban Miluim, de consagração, e também o Korban Shelamim, ofertas pacíficas. Claro que cada um desses tipos de sacrifício vai abrir também um leque para diferentes tipos de sacrifício dentro daquela modalidade de sacrifício. Por exemplo, o Korban Shelamim, existe o Shelamim Tzibur, que é a oferta pacífica pública, e o Korban Shelamim Yahid, que é a oferta pacífica individual. Então eu poderia oferecer uma oferta pacífica individual, relacionado à minha pessoa,
mas como também eu poderia oferecer um korban shelamim, uma oferta pública. Quando era uma oferta pública e pacífica pública, é quando o povo se juntava. Vamos fazer um rateio, vamos fazer uma vaquinha e vamos oferecer lá uma oferta pacífica, porque Hashem tem nos abençoado tanto. Estou tão em paz com a minha família, estou tão em paz lá no meu trabalho, os meus negócios estão indo bem. Então eu quero oferecer um korban shelamim. Aí vem o Auri, mas eu também estou vivendo isso. Aí vem a nossa Razanit, diz a mesma coisa, eu também estou vivendo isso, a Shalom. As nossas irmãs também vão dizer, os irmãos da comunidade vão dizer, Hashem tem abençoado tanto a nossa comunidade, que a gente quer se unir nesse korban shelamim e oferecer para Hashem um korban shelamim público. Então, shelamim pacífico, né? Um korban shelamim tzibur seria uma oferta pacífica pública. Então, existe a individual e a pública, né? Então, dentro de cada modalidade, por exemplo, dentro do korban hatat, vai ter vários tipos de hataot, sacrifícios de pecados. Existe o pecado individual também, existe o pecado público, existe o korban hatat, que nós falamos que é um korban hatat hakahal, que é um sacrifício para perdão de pecado da congregação, do povo, que é quando, por exemplo, devido a uma orientação do Sanhedrin, do Sinédrio, que era a corte judaica, juizado, os magistrados de Israel, davam uma orientação, e às vezes essa orientação era uma orientação errada, que transgredia a Torá. E o povo obedeceu os magistrados, foi lá e acabou pecando devido a uma orientação errada dos magistrados de Israel. Só que depois foi percebido pelos magistrados, opa, a gente deu uma orientação errada aqui e fizemos o povo pecar. Então, korban hatat, hakahal, era oferecido em prol disso. Existia, por exemplo, o korban hatat, que nós chamamos de par Kohen Mashiach, que era o korban de pecado para o sacerdote ungido. Quando um sacerdote pecava, o sumo sacerdote, ele pecava. E claro que esses sacrifícios que eu estou falando, somente o sumo sacerdote é que poderia oferecer. Mas enfim, existem vários tipos. Existia o korban asham, como eu mencionei aqui, que é a oferta, o sacrifício pela culpa. E o que vem a ser um sacrifício pela culpa? Que culpa? Simples, a culpa. Por exemplo, a pessoa foi numa festa. E lá na festa foi servido um alimento. E dentro desse alimento, vamos dar um exemplo aqui, existia ali uma comida que não era kasher. A gente sempre usa o porco como exemplo, mas eu vou dar outro exemplo. Você chegou numa festa e acabou tomando um suco. Um suco. Suco de morango. Só que esse suco não era um suco natural, ele era um suco em pó. Sabe o suco em pó? O tangue. Vou tomar um tangue de morango lá. Mas ele não sabia que era um tangue de morango. E aí, ele já tomou. E aí alguém diz, Shalom, Haver, Shalom, como é que tá? A festa tá boa. E aí, como é que... Tu viu lá, tu tomou aquele suco de morango? Aí o irmão diz, tomei, por quê? É que aquele suco de morango lá não é kasher. Tem lá um corante naquele suco, porque não é natural, então tem corante. O corante daquele suco não é kasher. Como que não é? Sim, é tangue. E tangue de morango, olha lá na descrição, o corante tem lá carmim de cochonilha. O que é um carmim de cochonilha? É um inseto que é usado para dar cor.
Por isso que é carmim, né, vermelho, carmim de cochonilha. As pessoas não sabem, mas quando elas tomam como uma bolachinha recheada de morango, o corante daquele recheio de morango é carmim de cochonilha. O carmim de cochonilha, ele é um inseto que eles usam para dar cor. E isso está lá nos ingredientes. Isso está nos ingredientes. Se você lê os ingredientes lá da bolachinha recheada no rótulo, lá na parte do corante vai estar carmim. Eles não vão botar carmim de cochonilha, mas é carmim de cochonilha. E isso, pela Torá, esse inseto ele não é kasher. Porque de todos os insetos que existem no mundo, a Torá vai dizer que os únicos que são kasher para a gente comer, existem insetos que são permitidos comer. São os insetos, a Torá vai dizer, são insetos cujo as patas traseiras são maiores do que as dianteiras e ele é saltitante. O grilo, o gafanhoto. Por isso que o profeta, agora a gente consegue compreender, o profeta ele comia um gafanhoto kasher, porque era kasher, permitido para um judeu comer, para o povo de Deus comer. Então, por exemplo, mosca, porque ninguém come mosca, obviamente, mas a gente vive num mundo, numa sociedade tão evoluída, que para mim isso não é evolução, isso é atrasar, né? Como é que a gente diz? É uma sociedade retrógrada. Que a gente não duvida de mais nada. Existem países que comem macaco, morcego, vivo. Eles botam a cabeça do macaco ali num buraco da mesa, o macaco fica dentro de uma gaiola imóvel, e a cabeça em cima da mesa, eles cortam o tampão da cabeça do macaco, e eles começam a comer o cérebro do macaco com o macaco vivo. Na China é assim. Então eles comem espetinho de escorpião, cachorro, gato, rato. É verdade. Então veja bem, por exemplo, na China, eles fazem tratamento medicinal com formiga. Eles comem sopa de formiga. Eles dizem, sim, mas ela não é saltitante. Aí é que está o detalhe. Então veja que a Torá, ela dá Então a formiga, ela pode ter as patas de trás maiores do que as dianteiras, mas não salta. E aquele que voa também, se só voa e não salta, porque o grilo ele também voa, mas ele salta. A mosca, ela não é saltitante, voa, mas não é saltitante. Então... Oi? Não, a Torá não explica. Isso daí entra, essa classificação de alimentos da Torá, essa categoria, ela entra, essa parte de alimento, de kashrut, de alimento, ela entra dentro da categoria dos mandamentos que nós chamamos de hukim, que são os mandamentos suprarracionais, cujo Hashem não deu a explicação. A gente obedece pela fé. Hashem falou, a gente vai fazer. Se Hashem falou que é abominável, é abominável. Então... O canguru... Não, mas ele não é inseto. Aí é que tá. Canguru... Mas enfim... Aí, carmim de cochonilha, então, ele é um inseto que não é permitido pela Torá. E é feito o corante de suco de morango, bolachinha recheada de morango. Então, não é kasher. Aí a pessoa tomou o suco na festa. E depois descobriu que o suco não era kasher. De repente o suco até era natural. Botou um tangue ali para dar mais uma corzinha. Junto com o suco natural, e a pessoa bebeu achando que era só natural, e junto lá tinha o carmim de cochonilha do suco, do tangue,
que botaram lá. Aí ele descobriu que pecou. Ele descobriu que pecou. E agora? Ele foi um pecado inconsciente, né? E ele então vai oferecer um Korban Hashem, né? Que é um Korban pela culpa. Né? Em alguns casos também pode se oferecer um Korban Hatat, só que daí é um Korban Hatat de pecado, não um Korban Hashem, mas é um Korban de Hatat involuntário. Tem isso aí também. Dentro do Korban Minha, a mesma coisa. Então, vários tipos de sacrifício. Aqui eu citei apenas alguns, né? Alguns, para a gente compreender. O primeiro, pois não? Nós vamos falar isso na próxima paraxá, que é na paraxá Tzav, a ordem do sacrifício, como era feito. Mas o Korban, adiantando, né? O Korban Shelamim Tzibur, ou o Korban Shelamim Yahid, que é o público e o individual, eles eram nada mais, nada menos do que um churrasco. É um churrasco, ele era oferecido no altar como um sacrifício, e a carne era assada no altar e a pessoa tinha que comer. Se, por exemplo, for um Shelamim Yahid, ele vai comer dentro das muralhas de Jerusalém. Ele pode convidar as pessoas que ele quer para comer. Temperado com sal, E o Korban Shelamim Tzibur, que é a oferta pacífica, pública, ela já tem um nível de consagração maior, que nós já vamos ver isso aí. E aí, então, ninguém comia, apenas os Kohanim, os sacerdotes comiam, né? Dentro do pátio do templo, porque ele tem um nível de consagração maior. Nós vamos ver isso aí a partir de agora. Então, dentro dessas classificações de mandamento, vamos dizer aqui, nem é classificações, dentro desses tipos de mandamento que nós citamos, o primeiro sacrifício citado pela Torá aqui no Sefer Vaikra é o Korban Olá, que é o sacrifício de ascensão. Por que sacrifício de ascensão? Primeiro, a Torá, quando ela é traduzida, vai aparecer como holocausto, né? Na tradução de vocês vai estar como holocausto aqui no verso 2, deixa eu ver, no verso 3, né? Se uma oferta for oferta de ascensão do rebanho, se a sua oferta for uma oferta de ascensão do rebanho, em algumas traduções pode estar como uma oferta de holocausto do rebanho. Em outras traduções, como uma oferta queimada do rebanho. Então ela vai ganhar esses nomes, a tradução vai trazer isso. Mas no original em hebraico, Korban Olá. O que é Korban Olá? Oferta de ascensão. Olá vem da palavra olê, subir. Subir para cima, elevar. Subir, crescer. Então veja bem, Korban Olá tem a ver com crescimento, tem a ver com subida. Korban Olá tem a ver com elevação. Isso é interessante. Por quê? Quando que esse sacrifício ele era ofertado? Korban Olá, sacrifício de elevação. Quando uma pessoa queria se elevar espiritualmente. Então, ela oferecia um Korban Olá. Esse Korban Olá, ele é diferente dos outros sacrifícios. Por quê? Porque este sacrifício, dentre todos os sacrifícios que eu citei aqui, ele tem uma característica diferente dos outros. Por quê? Porque ninguém vai comer a sua carne. Apenas o couro era removido e entregue aos sacerdotes. Mas a carne desse korban, ele não era comido. Por exemplo, o korban hatat, sacrifício de pecado, era comido pelos kohanim.
a carne era comida, né? A coxa dianteira direita e o peito era dado ao sacerdote. E o resto era queimado no altar. Então, a maioria dos sacrifícios de derramamento de sangue, que envolve derramamento de sangue, o sacerdote vai comer. Como eu falei, o shelamim, as pessoas vão comer no pátio, dentro de Jerusalém. O shelamim público, o sacerdote vai comer dentro do pátio do templo. Então, de um jeito ou de outro, todos os korbanot, se come-se a carne. Mas esse sacrifício aqui, korban olá, ninguém come a carne. Ele era queimado inteiro no altar. Inteiro que eu falo, não que o animal era colocado inteiro e queimado. Nós vamos ver aqui que eles removiam a pele do animal, esquartejavam o animal, claro, removiam os órgãos internos, lavavam, salgavam e queimavam para Hashem. Depois eles vão esquartejar os pedaços do animal, sem o couro, e eles vão botando pedaço por pedaço. O Cohen então subia a kevesh, que é a rampa do altar, e jogava na fogueira maior do altar e queimava parte por parte. Interessante isso. Mas o animal era queimado inteiro. Ninguém comia nada do animal. Não, esse tipo de sacrifício aqui, korban olá, é quando uma pessoa queria se elevar espiritualmente. A pessoa quer se elevar, por isso o nome é korban olá, oferta de ascensão. A pessoa quer se elevar no mundo espiritual, ela oferecia esse sacrifício. E esse tipo de sacrifício, como eu disse, é que todo o animal é queimado, ninguém come nada do animal. O animal é torrado no altar. Ou seja, olha que interessante, esse animal ele era torrado no altar e o cheiro de carne queimada tomava conta do pátio do templo. A gente sabe, né? Não, o churrasco ele é ainda até cheiroso. Agora, por exemplo, a gente vai fritar um bife e a gente, sei lá, bota o bife para fritar e segue fazendo outras coisas. Vai lavar uma louça, né? Daqui a pouco a gente vai ali, vira o bife e aí tá fazendo outras coisas. Porque a gente faz, principalmente a mulher, né? Faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas digamos lá, o som tá alto, ouvindo música, e ela não prestou atenção, acabou esquecendo o bife. Foi lá, arrumou a roupa na máquina de lavar, e ela esqueceu do bife que está fritando. E o bife vai torrar. Ela vai perceber que o bife torrou. Ela vai lembrar do bife quando? Quando ela sentiu o cheiro do queimado. O bife! E vai correr. E todos nós sabemos que o cheiro do bife queimado é um cheiro terrível. Cheiro de carne queimada. Aí é aquela correria, abre janela, liga ventilador, né? Vai abanar, expulsar o cheiro ruim da carne queimada. Um bife desse tamanho gerou um cheiro terrível dentro de casa. É um cheiro insuportável. Agora vocês imaginam um boi inteiro. Por exemplo, o korban olá poderia oferecer do gado miúdo, ovino, caprino, poderia oferecer pombas, poderia, dependendo da condição financeira do ofertante, ele podia oferecer até 2 pombinhas. Mas a pessoa, digamos, é rica, eu quero me elevar no mundo espiritual, vou oferecer um korban olá, vou queimar um boi. Queimar um boi? Oh, Baruch Hashem. Ninguém vai comer nada, o boi vai queimar no altar. Agora imagina, um bife desse tamanho é um cheiro insuportável quando é queimado. Imagina o cheiro de um boi inteiro queimando. O cheiro de carne queimada, o cheiro insuportável de carne queimada, tomava conta do pátio do templo.
E sabe o que os nossos sábios dizem? Que o ofertante tinha que ficar ali, na presença daquele cheiro insuportável. Ele tinha que ficar. Ele tinha que aguentar o cheiro insuportável da carne queimada, daquele cheiro. E os sacerdotes que estão oficiando também. Ele não podia sair do recinto. Ele tinha que ficar ali sentindo o cheiro da carne queimada. Por quê? É um sacrifício de elevação. Ou seja, o sacrifício de elevação, quando uma pessoa quer se elevar no mundo espiritual, pode ter certeza, ele vai ter que confrontar a sua natureza humana. E esse fato de ele suportar o cheiro da carne queimada tem a ver com isso. Porque a carne está ali sentindo o cheiro de carne queimada e ela está louca para sair daquele ambiente. A carne quer sair dali. Mas a parte espiritual da pessoa está segurando a carne que está querendo sair. E ele não está fazendo a vontade da carne, ele está fazendo a vontade do homem espiritual dentro dele que quer se elevar. Então ele tem que exercer um domínio próprio ali sobre a sua carne para poder se elevar no mundo espiritual. A carne quer, mas ele está dentro dele. Ele está dizendo, Hashem, eu quero me elevar no mundo espiritual, eu não vou sair daqui, eu vou subjulgar a minha carne ao homem espiritual que existe dentro de mim. O espírito vai prevalecer. Vai pagar o preço. E sabe o que a Torá diz? Que esse sacrifício é uma oferta queimada de cheiro agradável ao Senhor, a Hashem. Agora eu te pergunto, Hashem tem prazer em cheiro de carne queimada? Não. Mas como então cheiro de oferta queimada a Hashem? Cheiro agradável, né? Suave, de oferta queimada a Hashem. Como assim agradável? Como que um cheiro de carne queimada pode ser agradável a Hashem? Simples. Hashem não sentia o cheiro da carne queimada. Hashem sentia o cheiro da kavaná, do coração do ofertante, que estava ali renunciando a sua carne, dizendo, Hashem, eu estou aqui oferecendo um boi. Ele está oferecendo um boi. Quanto vale um boi? Se hoje é caro um boi, com o advento, com a criação do mundo moderno, onde existem veículos automotores, imagina quanto valia um boi na época do Beit HaMikdash, onde não existia carro, não existia bicicleta, não existia moto. As pessoas, ou seja, o boi, ele era usado para arar a terra, era usado para meio de locomoção, existiam carroças de bois. Ou seja, era muito mais caro. Então a pessoa, além de estar dando uma oferta caríssima, aonde ela não vai desfrutar dessa oferta, porque ninguém vai comer da carne, ela ainda está ali confrontando o seu eu. Olha que quão profundo é a importância de nós estudarmos os sacrifícios. Ou seja, aquele cheiro de carne queimada gerava um incômodo na carne do ofertante. E isso traz um segredo espiritual muito grande. Porque a pessoa que quer se elevar no mundo espiritual, ela vai ter que gerar um incômodo na sua carne muito grande. E qual é o incômodo que é gerado na carne? Obedecer Torá. Quando nós nos submetemos à Torá sagrada do Eterno, que, diga-se de passagem, vai contra, muitas vezes, os prazeres mundanos, a Torá, de uma certa forma, ela gera incômodo para a carne. Porque a carne quer uma coisa. A carne quer comer o porco assado. A carne quer comer o bacon, que tem um sabor, que, diga-se de passagem, muito bom, incomparável. A carne quer.
Mas a gente vai olhar para a Torá e a Torá vai dizer, é animal impuro. Imagine, a pessoa espiritual, ela vai entender, pô, aqui está a santidade. Mas o nosso lado humano vai dizer, poxa, mas vai criar água na boca. Vai dizer, meu Deus, mas por quê? Só dessa vez, né? Um salsichão ali do churrasco. Só dessa vez. A carne quer. Mas a parte espiritual diz, não. Aqui se encontra a santidade. Porque os nossos sábios dizem que para cada não que o Eterno diz, para cada proibição da Torá, ali se encontra a santidade, os nossos sábios dizem. Então uma pessoa que quer se elevar no mundo espiritual, o que ela tem que fazer? Ela vai ter que gerar incômodo para a carne. A carne quer, mas ele vai dizer, não, eu vou ficar aqui na kashrut, na santidade alimentar. Hashem vai olhar o coração dessa pessoa, vai sentir o cheiro do coração dessa pessoa e vai ver a renúncia que essa pessoa está tendo. Hashem vai ver, veja, ela, a carne queria, mas ele disse não, ela disse não e fez a minha vontade. E essa pessoa se eleva espiritualmente. Exatamente. Exatamente. Só que a carne, ela tem uma coisa, por exemplo, agora está chegando o Pêssar, né? E no Pêssar, a gente faz a inspeção do Hametz. Ou seja, a gente tem que remover o fermento de dentro de casa e a gente não pode comer fermento durante 7 dias. Durante a festa, né, o Hag Matzot, a festa dos pães ázimos, ali Pêssar, tudo, não se pode comer fermento. A gente passa comendo pão com fermento o ano todo. Mas naqueles 7 dias de Pêssar, você nunca vai sentir tanta vontade de comer pão com fermento como naqueles 7 dias. Porque a carne, ela vai se inclinar de uma forma, ela vai gritar. Parece que sem fermento em casa é o fim do mundo. Ou seja, parece que a carne ela vai aflorar mais o desejo de comer pão com fermento naqueles 7 dias ali. Por quê? Porque a inclinação da carne ela é maligna. A carne ela não se sujeita à lei de Deus. Então, quando acontece um desafio onde a carne ela é encurralada, a carne vai gritar. Ela vai querer comer, e a gente tem que se submeter à lei de Deus e subjugar a carne e fazer o que? A vontade do Espírito. Em Romanos 8 está escrito, Romanos 8, verso 7, porque a inclinação da carne, é o 7, o 6, é o 6 e o... Romanos 8, 6 e 7, vai dizer, porque a inclinação da carne é morte. A inclinação do Espírito é vida. E aí vai dizer o próximo verso. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Porque não está sujeita à lei de Deus e nem na verdade o pode ser. Ou seja, a inclinação da carne, a carne ela vai sempre desejar o que não é da Torá. E aí o Espírito quer o que é a Torá. E é por isso que Rav Shaul vai dizer, os dois são opostos entre si. Lá na carta aos Gálatas, quando ele fala do fruto da carne, do fruto do Espírito, ele vai dizer, eles desejam coisas contrárias. Enfim, o Corban Nolá traz essa característica, gerar um incômodo para a carne. Então veja bem, a Torá, aqueles que querem se elevar no mundo espiritual,
eles também têm que gerar incômodo para a carne, ou seja, renunciar à sua carne, os seus desejos mundanos, né? Não desejos próprios, porque muitas vezes nós temos um desejo e esse desejo ele vai de encontro à vontade do Eterno. Mas muitas vezes a carne ela deseja coisas que não agradam ao Eterno. Então nós vamos sempre ter uma escolha, né? Muito bem, o sacrifício de Olá, ele tinha alguns processos, né? Por exemplo, o sacrifício, o Cohen, o sacerdote, ele pegava o animal e ele tinha que fazer a Havaá, que é a condução do animal até a porta da tenda da congregação, do tabernáculo. E apresentava para o Eterno diante da porta da tenda. Então imagine, existe ali a tenda, o tabernáculo, o pátio, o sacerdote pegava o animal, conduzia até a porta da tenda e ele apresentava a oferta para Hashem na porta da tenda, como se estivesse oferecendo. Está oferecendo a Hashem. Depois, ele vai abater o animal. Primeiro, claro, é feito a Havaá, a condução do animal. Depois é feito uma Semihá, que é a imposição de mão sobre a cabeça do animal. Depois é feito um Vidui, confissão do pecado, né? E depois a Sheritá, o abate do animal. Aqui neste caso da oferta de ascensão, ela entra dentro de uma categoria de santidade das ofertas específica. Por exemplo, existiam duas categorias de santidade de cada sacrifício. De cada sacrifício, não, dos sacrifícios, envolviam duas categorias de santidade. A primeira categoria, Kodshei Kodashim, santidade das santidades. Outra categoria, Kodshei Kalim, era uma santidade já inferior. Os sacrifícios de Kodshei Kalim são sacrifícios cujo a oferta é comida dentro das muralhas de Jerusalém, Kodshei Kalim. As ofertas de Kodshei Kodashim é comida dentro do pátio do templo pelo sacerdote. A oferta de ascensão, a carne não é comida, mas ela está dentro dessa categoria de santidade das santidades. Quando nós falamos de sacrifício de Kodshei Kodashim, sacrifício da santidade, uma coisa a gente tem que ter em mente. Esse sacrifício é abatido no lado norte do altar. Todos os sacrifícios que são santidade das santidades são abatidos no lado norte do altar. Os sacrifícios de Kodshei Kalim, que são santidades menores, eles podem ser abatidos em qualquer parte da Azará, que é o pátio. Qualquer parte do pátio. Mas os sacrifícios de Kodshei Kodashim, do lado norte do altar. E quando eu falo lado norte, não é o lado norte em cima do altar. É o lado norte do altar, suponhamos que aqui seja o altar, aqui é a parte norte, né? É do lado norte no piso do pátio. No piso do pátio existe um ambiente, nesse lado norte, chamado de Beit Amitbahaim, o lugar dos abatedouros, né? Nesse lugar, na frente do tabernáculo, no lado norte do altar, que está entre o tabernáculo e o templo, esse Beit Amitbahaim, existiam ali as tabaot, que são as argolas que prendiam os animais no chão, o pescoço do animal, e ali então o animal era feita a Sheritá. E o sangue, então, jorrava ali. Quando o Cohen cortava a garganta do animal, o sangue jorrava, que a artéria, né, que conectava o cérebro, conecta o corpo ao cérebro, no momento que ela é cortada com um instrumento, com uma lâmina de Sheritá, que era uma lâmina e ela tinha que ser inspecionada, o Cohen passava o dedo bem devagarinho na lâmina e ele não podia sentir nenhum dente na lâmina. Porque o animal não pode sentir dor.
senão Hashem não aceita a oferta. O animal não pode sentir dor no abate. Então, se a lâmina tem um dente, então, obviamente, o instrumento tinha que ser trocado. E essa lâmina tinha que ser extremamente afiada, como uma gilete. Que se a gente estiver manuseando e a gente não cuida, a gente corta as mãos e nem sente. Então, exatamente assim tinha que ser essa lâmina. O sacerdote ele passava na jugular do animal e cortava uma artéria que tem no pescoço do animal, que desconecta o cérebro, fazendo o animal então ficar inconsciente e ele não sentia dor. 3 patas eram amarradas, uma pata traseira ficava solta, o pescoço do animal presa na argola, o sacerdote fazia xerritá, e aí então o sangue jorrava, o animal ficava inconsciente, e aquela perna que estava solta fazia um movimento involuntário do animal, bombeando o sangue para fora. E depois o sacerdote ainda bombeava mais um pouco para tirar o excesso do sangue. No momento que o sacerdote cortava a jugular do animal, existia um outro sacerdote auxiliar que vinha com um recipiente, que nós chamamos esse recipiente de mizrak. Era um utensílio que era usado para recolher o sangue do animal. Ou seja, era feita xerritá, então o próximo passo é Kabbalat Adam, o recebimento do sangue do animal. Era uma espécie de concha, sabe a concha? Que nem a concha de um feijão, de pegar feijão, de pegar sopa. Era uma espécie de concha, porém esse mizrak, ele não era redondo embaixo que nem uma concha, e nem quadrado, não tinha base plana como uma caneca. Ele tinha, a base dele era pontiaguda. Para quê? Para que o sacerdote nunca apoie esse mizrak sobre algum lugar e venha eventualmente esquecer o mizrak ali em cima. Então ele era bicudo justamente para impedir o sacerdote de apoiar sobre alguma coisa. Então ele fazia o Kabbalat Adam, pegava o sangue, recebia o sangue do animal, e ele fazia o Holahat Adam. Ele movimentava, era grande esse mizrak. Recebia e ele movimentava o sangue dentro do mizrak. Para quê? O sangue não coagular. Então ele recebia e já vinha girando o mizrak. O mizrak, esse movimento, esse Holahat Adam, não permitia que o sangue coagulasse. Então ele vinha na quina do altar. Ele não passava o sangue nos chifres do altar. Ele vinha na quina do altar, imagine a quina, 2 paredes, e ele fazia um movimento que pegava as 2 paredes do altar, daquela quina, e ele atravessava na diagonal o altar, ia na parte sudoeste do altar, e também fazia o mesmo movimento na quina, que pegava nessa parede, nessa parede e nessa parede do altar. Com 2 movimentos, ele fazia a aspersão do sangue sobre as 4 paredes do altar. O nome desse movimento nós chamamos de Shtei Matanot Shehen Arba. São 2 movimentos que valem por 4. Então ele fazia isso. E o restante do sangue era derramado no Yesod Hamizbeach, nas bases do altar. O restante do sangue. Depois o animal era levado, aberto, tirava-se o couro do animal, abria-se a barriga do animal, tirava os órgãos internos eram lavados, eles eram inspecionados pelo sacerdote para ver se não tem nenhuma anomalia nos órgãos internos, se não tem tumor, se não tem alguma má formação, e aí então esses órgãos internos eram queimados para Hashem. Só que antes de queimar esses órgãos internos, era removida a capa de gordura, o helev,
que é a gordura da barriga do animal. Corban olá, nós estamos falando. Era removido o helev. Essa gordura é proibida de comer. Até hoje. Nós não podemos comer a gordura da barriga, a capa de gordura da barriga do animal. O helev é proibido de comer. Era removido esse helev e ele era queimado junto com a cabeça do animal. Esse helev, ele era posicionado em cima da cabeça do animal e queimado para Hashem. Por que o helev é queimado junto com a cabeça? Veja bem, é um sacrifício de elevação. Então, quando nós olhamos para essa parte do Corban, onde a gordura visceral, esse helev, que envolve o intestino do animal, as entranhas do animal, ela é queimada junto com a cabeça. Isso tem um segredo espiritual muito grande. Porque a cabeça representa o intelecto do homem. Enquanto que essa capa de gordura do animal representa as emoções do homem. Por quê? Porque envolve as entranhas do animal. Ou seja, representa a capa que protege as nossas emoções, espiritualmente falando. Quando essa gordura era queimado junto com a cabeça, o que isso significa? Que o ofertante está comunicando algo no mundo espiritual. Que ele quer se elevar tanto intelectualmente, que ele quer servir a Deus tanto intelectualmente, como também com as suas emoções. Por quê? Porque essa capa de gordura que envolve as entranhas do animal, ela serve como uma capa protetora das entranhas do animal. E se as entranhas do animal representam as emoções do homem, logo essa capa que protege as entranhas representam as barreiras, as proteções que a gente coloca nas nossas emoções, que muitas vezes impedem nós de sentirmos o mover do Espírito de Deus. Porque as emoções, elas servem junto a Hashem. Não basta nós simplesmente servirmos a Deus intelectualmente, como também não basta servirmos a Deus apenas emocionalmente. Quando nós queimamos o helev com a cabeça do animal, nós estamos dizendo no mundo espiritual: Hashem, eu quero crescer no intelecto, na sabedoria da Torá, eu quero te servir com o meu intelecto e ao mesmo tempo, Hashem, estou queimando as minhas resistências, estou queimando no altar o empecilho, a proteção, aquilo que impede eu de sentir o mover do teu espírito dentro de mim. Olha que forte isso. Então era queimado ali junto para Hashem. A cabeça com a capa protetora, o helev. Porque não adianta, queridos Haverim, nós servirmos a Deus apenas intelectualmente, sabedoria de Torá e tal, se nós não servirmos a Deus com as nossas emoções também, ou seja, se nós não queimar o helev das nossas emoções, nós corremos o risco de ser muito frios espiritualmente. Nós vamos ter muita sabedoria, vamos, mas nós não vamos sentir o mover do Espírito no nosso meio. Mas no momento em que nós removemos o helev da nossa alma, do nosso espírito, das nossas emoções, nós ficamos mais sensíveis ao mover de Deus. Então nós vamos servir a Deus com Torá, com mitzvot, mas também com as emoções, com os dons espirituais que Hashem nos deu. Porque quando nós servimos com as nossas emoções, nós estamos mais sensíveis ao mover do Espírito no nosso meio. E o que vai acontecer? As matanot, os dons espirituais começam a se fazer mais presente no nosso meio. Então nós servimos a Deus com espírito
e em verdade. Quando Yeshua fala que o verdadeiro adorador serve em espírito e em verdade, está dizendo que quando fala verdade, significa que nós temos que servir a Hashem de acordo com aquilo que a Torá diz que tem que ser. Na verdade, cumprindo a Torá, entendendo a Torá, que é a verdade. Quando Yeshua fala em espírito, está falando das nossas emoções, do mover espiritual, que é despertado através das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Amém, queridos Haverim? Muito bem. Esse é o Korban Olá. Sacrifício de elevação. Que nós possamos nos elevar espiritualmente. Servir a Deus no intelecto. Servir a Deus no espírito. Para que nós possamos ser pessoas mais elevadas no mundo espiritual. Porque não adianta nós servirmos a Deus também só na parte emocional. Como a gente vê por aí, a maioria dos ministérios, eles não têm Torá, mas têm emoções. Estão envolvidos emocionalmente em um sistema, que muitas vezes um sistema opressor, que não traz a verdade, ou seja, servem a Deus em espírito, mas não servem a Deus em verdade, porque não tem Torá. Então não basta servirmos a Deus somente emocional, porque é perigoso servirmos a Deus somente com emoções. Corre o risco de nós sermos levados, impelidos, como o Tiago fala na sua carta, Yaakov Hatzadik, ele diz sobre a onda que é impelida pelo vento de um lado para o outro. Quando nós servimos a Hashem somente com as emoções, corremos o risco de sermos levados, impelidos para todos os lados, por todos os ventos de doutrinas. É aonde as pessoas às vezes caem também em muita falácia de falsos profetas. De pessoas que vêm com um estereótipo de profeta. Pessoas que vêm com um trejeito de profeta. Mas a Torá não está na boca dele. E acaba levando cativas as pessoas por causa das emoções. Aí entra aquela questão, cumprindo Torá. Quando nós geramos o incômodo na nossa carne, seja para fazer a vontade de Deus, então isso daí é encarado como um sacrifício. Nós estamos fazendo um sacrifício na nossa carne, um sacrifício vivo. Olha só, conseguiram pegar? Rav Shaul, o apóstolo Paulo, em Romanos 12. Apresentai, pois, os vossos corpos em sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? O animal não é abatido. O sacrifício vivo, o animal continua vivo. E quando nós falamos de animal, nós estamos falando da nossa natureza humana. O animal feroz que existe dentro de nós. Nós não matamos ele. Ele continua vivo. Mas a gente subjuga ele à escravidão. E diz, não, o homem espiritual, a mulher espiritual prevalece. Então o sacrifício é vivo. Quando nós oferecemos o sacrifício vivo, está dizendo um sacrifício vivo, que vai dizer o quê? Que é o vosso culto racional. Cabeça. Ou seja, com o intelecto. Que é o que nós estávamos falando, a cabeça, junto com o Helev. Quando nós servimos a Hashem com um culto racional, significa o quê? Com Torá. Porque eu quero fazer isso aqui, mas a Torá diz que é para fazer isso aqui. Então que seja feita a vontade de Hashem racional, matando o nosso eu, o nosso Yetzer Hará, a nossa má inclinação, para fazer a vontade divina. Isso é encarado como um korban, um sacrifício. E o que é korban?
lekarev, karov, aproximação. Quando nós quebramos a Torá, isso gera o quê? Separação. Quando nós guardamos a Torá, isso gera o quê? Aproximação. Karov, Baruch Hashem. Sacrifício. Yeshua vai dizer, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renúncia. Tome a sua cruz, sacrifício, e me siga. Ou seja, para aqueles que querem servir e seguir ao Mashiach, aqueles que querem servir ao Mashiach, aqueles que querem seguir ao Mashiach, eles devem cumprir Torá, renunciar às suas vontades, tomar a sua cruz, né? Sacrifício. E aí sim nós vamos estar andando nas pegadas, nas pisadas do nosso grande mestre. Baruch Hashem. Amém, queridos Haverim? Baruch Hashem, essa foi a Parashá Vaikra. E, Bezrat Hashem, na próxima semana nós vamos falar sobre Parashá Tzav. E ordena, né? Parashá ordena. Nós vamos ver lá. Vai continuar falando de sacrifícios. E nós vamos entender com mais propriedade, com mais profundidade, aquilo que o nosso amado, o Yedid Nefesh, o amado da nossa alma, Mashiach, Yeshua, fez por nós no madeiro. Amém? Baruch Hashem, Baruch Adonai Leolam, bendito é o Eterno para todo sempre. Amém, ve amém.